Eu terminei de ler, que eu havia começado na Maratona Literária, Mulher de Neve, dessa autora finlandesa, que eu não vou tentar dizer o nome, Pena alguma coisa. E eu achei interessante, mas eu dei apenas 3 estrelas porque o que acabou sendo o grande atrativo para mim nesse livro foi conhecer um pouco, ter um panorama, né, da Finlândia, a Finlândia contemporânea, né, a Finlândia nos dias de hoje, de um ponto de vista assim social, econômico, cultural, que dá para ter uma ideia através de todas as referências, de toda a ambientação do romance, que eu tenho praticamente certeza que é a primeira obra finlandesa que eu leio. Acho que eu nunca li um escritor finlandês antes desse aqui. Porque eu achei que, como romance policial, tem algumas coisas assim que não funcionam bem. Tem mais de uma subtrama, né? Você tem a trama principal, a investigação principal da personagem aqui, que é uma investigadora, uma mulher, a Maria Kallio, e você tem a investigação principal e tem algumas subtramas. Em alguns momentos me pareceu que o ritmo cai porque a autora começa a seguir uma das subtramas e esquece um pouco a trama principal. Foi a impressão que eu tive em certos momentos. E aí eu fui perdendo aquele pique, né? Aquele interesse de realmente saber quem era o criminoso, como é que o crime tinha sido cometido, porque. E eu acho que isso é primordial no gênero. Você está lendo um romance policial, você tem que ficar com esse interesse até o final, né? E o meu interesse caiu em vários momentos aqui. Não é um romance ruim, mas eu acho que tem uns probleminhas assim de ritmo para um romance policial. Mas eu gostei muito desse pano de fundo da Finlândia, né? De conhecer um pouquinho a Finlândia. E, inclusive acabar com algumas ideias que às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, que a minha mãe, por exemplo, já implicava com isso, de isso só acontece no Brasil. Não é verdade. Porque algumas coisas acontecem em outros países, só que a gente não sabe. Por exemplo, um dos casos que tem aqui, não é o caso principal, mas é mencionado de passagem, você tem um criminoso que ele já está na prisão e ele está efetuando uma lavagem de dinheiro dentro da prisão mesmo, ele está comandando aquilo de dentro do cárcere. Ou seja, não acontece só no Brasil. Depois eu li um outro policial, mas esse é americano. O primeiro romance que eu leio desse autor também, o Cornel Waldrich, A Dama Fantasma, que eu comprei na feirinha do livro que teve aqui. Gostei muito, muito mesmo. Eu só não dei 5, dei 4 para esse romance, porque quando chega na parte final das explicações de como alguns dos crimes foram cometidos, porque tem mais de um crime, algumas das explicações foram assim tão engenhosas que eu pensei, nossa, é muito complicado matar desse jeito. Eu acho que ninguém na vida real mata dessa maneira tão complicada, né? As explicações mostram que o crime é assim muito cheio de detalhe, né, para ter sido cometido, para sair daquela forma. Então eu achei isso um pouquinho, no caso de um ou dois crimes, um pouquinho forçado. Mas foi só. No mais, é um romance espetacular, a começar da escrita do autor. Eu não sei se o tradutor, o S. Duarte, melhorou o texto do Wallet, porque isso aqui é uma tradução de um texto original americano, ou se realmente o escritor escreve tão bem que isso passa mesmo numa tradução. Eu acredito que seja essa segunda possibilidade. Estou chutando, porque é a primeira vez que eu leio esse autor. Porque você pega, por exemplo, o primeiro capítulo já é assim impecável, impecável em termos de escrita, em termos de criando uma atmosfera, em termos de ter assim frases que são diferentes, mas sem serem complicadas, tá? Ele tem uma escrita muito elegante, mas não é uma escrita elaborada de modo que fique complicado para o leitor escrever. Isso seria, aliás, fora de lugar no caso de um romance policial, em que você tem que ter essa fluidez. Então você tem a fluidez, você tem o ritmo, você tem uma escrita cuidada, não é uma escrita feita de qualquer maneira. Enfim, um daqueles casos em que eu diria, quem acha que o romancista policial, o autor de romances policiais, e quem lê romances policiais são aquelas pessoas que só leem subliteratura, precisa pegar escritores como esse aqui. Aliás, tem uns outros que eu poderia citar, alguns que eu já tive até citando em outros vídeos que eu comentei literatura policial, né? O Cornel Waldrich é contemporâneo do Dashiell Hammett, do Raymond Chandler, que aliás eu preciso reler para ver o que eu acho dele agora.
Da autora do Laura, né, a Vira Caspri, que eu falei que ela tem uma escrita também muito elegante no Laura, que acho que é o único romance policial que ela escreveu, mas é excelente. E ele é da mesma época, né? Esse romance saiu em 1941, 1942, por aí. E é muito bom. Ele tem o ritmo, você consegue ficar interessada desde o princípio. Na minha opinião, não cai, você se mantém querendo saber a verdade, né? Tem um final surpreendente e só tem essa coisinha assim da explicação de alguns crimes que eu achei um pouco complicada. Mas muito bom mesmo. Eu já estou procurando outros livros desse autor que eu quero ler. Que é o autor da história que deu origem ao filme, né? Deu origem ao Janela Indiscreta, que é um dos meus filmes favoritos. A seguir, eu li um clássico, Mestres de Armas. A maioria dos autores são clássicos, né? Quase todos eles, com exceção de um. 6 histórias sobre duelos. São 6 contos ou novelas, porque algumas histórias são mais extensas, cujo foco é o duelo, né? E aí a gente tem contos ou novelas do Joseph Conrad, Arthur Schnitzler, Maupassant, von Kleist, Turgenev e Vladimir Nabokov. Eu dei 4 estrelas aqui porque teve 2 histórias que eu dei 3 estrelas, 2 que eu dei 4 e 2 que eu dei 5. E aí eu tive que tirar uma média, dei 4. Mas é excelente, excelente, excelente mesmo. Até porque tem uma série de visões aqui dessa questão do duelo, né? Você tem essa visão da última história, né, que é do Nabokov, que é uma visão extremamente irônica, né? Muito irônica mesmo, bem Nabokov, só que o Nabokov às vezes é de um moralismo severo, né? Sendo que, quando eu digo moralismo, eu estou querendo dizer um moralismo muito particular. Por exemplo, eu acho que nas novelas do Nabokov, pelo desfecho que ele dá para alguns dos seus protagonistas, você percebe que nos mandamentos do Nabokov não tem perdão, por exemplo, a burrice. Né? Ele é extremamente severo com a burrice. Coisas que a gente às vezes deixaria, né, o personagem não ser levado tão a sério, não ter um castigo, entre aspas, tão sério no desfecho, ele não vê assim. Isso em mais de uma história que eu já li dele. E aqui também tem um pouco isso, essa severidade do moralismo do Nabokov. Mas é um moralismo nabokoviano, tá? Muito particular. Tem a primeira, que é praticamente realmente uma novela, que é a história mais extensa do Conrad, que é O Duelo. E tem uma tradução que saiu pela LPM, eu acho, com o título de Os Duelistas, que tem até um filme também, que eu ainda não assisti. E que a novela é um espetáculo, é uma das novelas a qual eu dei 5 estrelas. Porque o Conrad, ele desenvolve essa situação desses 2 homens que eles se desafiam e mantêm duelos ao longo de vários anos, né? Eles se reencontram durante a guerra, se encontram durante a guerra, no período de paz. Depois, quando eclode a guerra outra vez, eles estão sempre duelando. Eles se confrontam em variados momentos da vida deles, durante anos e anos. E aí o Conrad se aproxima de uma coisa que é quase kafkiana, porque tem elementos de absurdo nessa situação que levou esses 2 homens a ficarem se confrontando periodicamente durante anos e anos e anos, até eles ficarem mais velhos, né? Começa com eles jovens e aí eles já estão mais velhos no seu último confronto. E eu gostei desse tom quase kafkiano, né? Muito antes do Kafka, aliás. Kafka já é um escritor posterior. E gostei da solução que o Conrad dá, porque não era o final que eu estava esperando. Eu esperaria um ou outro e ele conseguiu me surpreender. Ao mesmo tempo, ele faz um final coerente. Ele não é assim incoerente, não dá aquele final que você fica pensando, não, isso não convence. Eu acho que ele consegue ser crível, consegue ser convincente e, para mim, foi surpreendente. E tem a outra novela a destacar, que é a novela do von Kleist, desse alemão, né, o autor de Michael Collias, que eu já comentei aqui, em que o Kleist ambienta a sua história de duelo na época da Idade Média. E ele trabalha com um pensamento que era comum na Idade Média, de quando 2 homens duelavam, a crença na Idade Média era que o vencedor era aquele que estava de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus iria revelar qual era a verdade, qual era a justiça, com o desfecho do duelo, né? Aquele que ganhava era porque Deus estava do lado dele. E aí o Kleist trabalha essa história
esse conceito, né, essa crença muito bem através dessa novela dele, que se chama O Duelo também. E eu não sei qual era o pensamento do Kleist em questões religiosas, eu ignoro, e aliás isso não tem a menor importância. Mas o fato é que eu terminei de ler a novela, você passa pelos elementos iniciais, aquilo que vai provocar o duelo, né? O duelo em si, o desfecho do duelo e o que acontece depois do desfecho do duelo até o final do conto. E eu terminei o conto com a ideia de uma coisa que às vezes a gente diz popularmente nos dias de hoje, né? Deus escreve certo por linhas tortas, ou a justiça de Deus, né, o que é certo e o que é errado, né, aos olhos de Deus, não são aquilo que é certo e que é errado aos nossos olhos, ou a justiça de Deus não é a nossa justiça. E a maneira como Deus trabalha, né, muitos cristãos hoje dizem isso, com alguma razão, eu penso. A maneira como Deus trabalha é uma maneira que a gente não entende. Eu achei muito bom, achei o tratamento que o Kleist dá muito bom e ele não faz nenhuma pregação, tá? Nem a favor, nem contra, tanto que você termina a história sem saber qual seria a posição do autor. Ele apenas conta a sua história, apresenta os seus personagens, desenvolve, né, a trama no conto dele, dá aquele desfecho e me fez ter esse tipo de pensamento. Gostei muito mesmo. O outro conto a destacar é o do Turgenev, o duelista, que é um conto bem interessante, mas aquele final eu já esperava. Eu acho até que eu entendi o que o Turgenev quis dizer quando deu aquele final. E é um conto bem escrito, tá? Isso é inegável. Só que eu fiquei pensando qual seria a minha posição diante desses dois personagens que se duelam, né? Que se confrontam no conto, na novela, aliás, do Turgenev, se essa história tivesse sido escrita pelo Dostoiévski. Eu fiquei pensando. Muito bom mesmo. Muito bom.